Olá, meus irmãos, nós estamos aqui para fazer mais um tutorial dessa semana, esse volume aqui, As Promessas de Deus. Esse é o livro 4, né? A semana 1 desse livro, o qual, né, o título é As Promessas de Deus tem nele o sim e o amém. É baseado na 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 e 23. Na segunda-feira, nós vamos ver aqui o plano de Deus para inserir o homem na comunhão do Deus triuno. Primeiramente, é preciso ver que Deus Pai e, aliás, todo Deus triuno, eles tinham muita alegria, muito ambiente de desfrute, antes mesmo da criação da terra, né? Lá na eternidade passada, quando o Filho estava junto com o Pai, na glória dele, então se folgava, né, na presença de Deus. Aqui em Provérbios 8, Provérbios 8, 22 a 26, vocês podem dar uma lida lá, vocês vão ver a condição, né, e a esfera que estava lá, uma atmosfera muito agradável entre o Pai e o Filho, né, tal. E aí, no Provérbios 30 e 31, eu vou ler esses dois versículos para dar uma ideia para vocês do que seja essa esfera lá antes da fundação da terra, né, do mundo. Versículo 30. Então eu estava com ele e era seu arquiteto dia após dia, e eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Olha, Deus sempre pensou no homem. No seu plano eterno foi desenhado para o homem participar. Então, depois, quando o Filho veio à Terra, enviado pelo Pai, obediente ao plano do Pai, ele sempre diz sim para o Pai. Esse Filho é obediente, ele nunca disse não para o Pai. Então, ele veio para fazer a redenção por nós. Primeiramente, tinha que ser nascido como homem. Então, Deus teve que se nascer como homem, né? E quando ele nasceu, e ele então, quando chegou a idade, aos 30 anos, ele foi batizado. Então, quando ele saiu das águas do batismo, abriu-se o céu e a voz lá do céu dizia assim: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Isso daí para demonstrar para nós que havia uma relação de alegria, né, de satisfação entre o Pai e o Filho. E quando o Filho foi batizado, o Pai disse: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, esse é meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Então você vê como que era a situação, não como as pessoas diziam, que Deus era solitário, ficava sozinho lá no céu, tal. Não é nada disso, é que realmente esses versículos provam que a esfera, antes de ter criado o homem, era uma esfera de alegria, de gozo, de satisfação entre o Deus triuno, né? Então Deus nos leva ao Gênesis capítulo 7 para ver como é que foi formado o homem, né? O homem foi formado, na verdade, pelo sopro de Deus. É o sopro de Deus que deu vida para o homem. Gênesis 2,7 diz: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, o sopro de Deus que fez a diferença. Soprou naquele boneco feito de barro, e aí esse boneco ganhou a vida, né? Passou a ser alma vivente. E tem um versículo em Jó, versículo 32,
capítulo 32, versículo 8, diz assim: na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então, o sopro de Deus que entrou no homem que faz toda a diferença. Nenhuma outra criatura de Deus tem um sopro. E somente o homem tem um sopro que se tornou o espírito do homem. Isso é muito especial, é um diferencial muito forte. O Filho desceu do seu trono, né, de glória, e veio à terra. Então, quando ele veio, como diz em João 1:1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é o versículo 14 de João, capítulo 1. Mas olha só, comparando esses dois versículos. No versículo 1, no princípio era o Verbo, que é a palavra, né, que é o Filho. E o Verbo estava com Deus, entendeu? Então, no princípio, na eternidade passada, essa palavra, que é o Filho, estava com Deus, né? Estava sempre ao lado de Deus. E o Verbo era Deus, ele era Deus, ele é próprio Deus, né? E aí nós vamos para terça-feira, vimos que, falar especificamente dos ministros da nova aliança, aqui nós vemos dois pontos muito importantes para a formação do ministro da nova aliança. Vamos mostrar no versículo em 2 Coríntios 3:5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então esse é o primeiro ponto, né? Que o ministro da nova aliança precisam saber que tudo que eles têm, tudo que eles podem fazer, cuja a suficiência é de Deus, vem de Deus, né? Por outro lado, para mostrar para nós que devemos reconhecer que não temos nada, não sabemos de nada, nós não temos capacidade, não temos suficiência, toda a nossa suficiência vem de Deus, né? Temos muitos exemplos de personagens da Bíblia com isso, mas aqui, mais um versículo 3, capítulo 3, versículo 6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, foi Deus que nos habilitou. Deus nos escolheu, Deus nos chamou, e Deus hoje está nos habilitou, mas está nos aperfeiçoando. Nós estamos no meio da capacitação de Deus, nós estamos sendo aperfeiçoados. Então, nenhum ministro deve dizer que ele já ganhou a diploma de ser ministro da nova aliança. Não existe. Todos os ministros da nova aliança estão aprendendo até hoje, sendo aperfeiçoados. E como é vida, com vida você não se gradua, com vida você não tira diploma. Você precisa comer até hoje, você precisa respirar o ar até hoje. Não para, né? Então não podemos parar também. Outro ponto importante é a simplicidade e sinceridade. 2 Coríntios 1:12 diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Essa palavra santidade pode ser traduzida também para simplicidade. Então seria com simplicidade e sinceridade. Nós precisamos chegar a Deus, servir a Deus com simplicidade e com sinceridade. Isso é muito importante para o ministro da nova aliança. Mas o Paulo aqui, como ministro da nova aliança, ele nos adverte, ele fala assim: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a nossa mente e se aparte da simplicidade
e pureza devidos a Cristo. Então nós vemos que lá em Gênesis, mal o homem foi formado e Deus colocou no jardim do Éden e deu uma ordem para ele que poderia comer de todas as árvores no jardim, menos uma que é do árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem foi enganado, na verdade, né? Quem primeiro foi enganado foi Eva. E essa serpente é muito astuta, muito sutil, e acabou convencendo a Eva para comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí, quando ele comeu, então aquela simplicidade, aquela pureza que era devida a Cristo sumiu, né? Não foi, acabou. E vamos para a quarta-feira, então, o ministro que se preocupa com as igrejas. Então, esse é o testemunho de Paulo, né? Ele tinha muita preocupação pela igreja, porque ele cuidava. A igreja de Corinto foi ele que levantou, pregou o evangelho. Paulo disse, para outrem, posso não ser apóstolo, mas para vocês eu sou, porque eu vos gerei no evangelho. Então, a igreja de Corinto, vocês sabem, né? Nós lemos quando estudamos a 1 Coríntios, a epístola de 1 Coríntios, ali vimos que era uma igreja muito problemática, né? Já de cara tinha um problema de preferência, de divisão entre eles. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, né? Mas estavam muito divididos por causa da própria preferência. Depois tinham mais coisas ainda, mais problemas entre eles, né, tal. Se você for somar, são 11 problemas na igreja em Corinto. Puxa vida, quem vai querer reunir numa igreja dessas, né? Mas isso para mostrar que não é diferente da situação da igreja prática, no viver prático da igreja. Temos muitos erros, só surgem muitos problemas também, problemas oriundos de própria humanidade do homem, né? Da própria carnalidade. Mas não precisamos ficar olhando para esses lados negativos. Nós vamos encontrar solução. Onde encontramos solução para todos esses problemas? É Cristo. Cristo é a solução para todos os problemas. Então foi listado mais ou menos 20 itens de Cristo também na 1 Coríntios, né? Então, você veja, para 11 problemas, nós temos 20 itens positivos de Cristo como solução para os problemas, né? Isso é uma lição para nós de, em vez de olhar para o problema, porque quanto mais olhamos o problema, mais somos absorvidos por eles, né? Nós devemos olhar para Cristo na igreja, desfrutar bastante de Cristo, que vamos sair sempre desses problemas, né? Aí, quando Paulo escreveu essa primeira carta aos Coríntios, tinha uma dificuldade, tinha um problema lá que um homem lá, o irmão, né? Ele então maculou o leito do seu pai. Ele deve ter tido relações sexuais ilícitas com sua madrasta, né? E aí a igreja em Corinto, representada pelos seus líderes, seus responsáveis, irmãos responsáveis, parece que eles não trataram disso, né? Olharam isso levianamente e tal, né? Não deram devido peso para isso. E aí Paulo ficou enfurecido. Paulo falou assim, se vocês não forem tratar esse problema que é tão sério, eu vou tratar. Então, no espírito, né, eu entrego esse homem para Satanás. Puxa vida, é muito dura essa carta que Paulo escreveu, e entre outras coisas duras que Paulo escreveu em 1 Coríntios. Aí Paulo pediu para Tito levar essa carta até Corinto para ser lido por eles, né, pela igreja de Corinto. Aí quando a carta partiu com Tito para o Corinto, Paulo de repente caiu em si
Ele falou assim, puxa vida, o que foi que eu escrevi na carta? Será que essa carta é muito pesada para eles? Será que eu ofendi a todos eles? E agora não dá para recolher mais, a carta já foi. Não, é tarde demais tentar remediar, né? Aí Paulo ficou muito preocupado, enquanto Tito não voltava, ficava preocupado, né, tal. E aqui nos mostra a preocupação de Tito, né? Na 2 Coríntios 2, 12, 13, ele fala assim, ora, quando eu cheguei a Troade, ele chegou a Troade porque ele estava indo procurar Tito, ele esperava encontrar Tito em Troade. Quando eu cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei no meu irmão Tito, por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Esse versículo demonstra como Paulo estava tão preocupado, tão ansioso, né? Por causa da carta, essa primeira carta que ele havia enviado. Ele queria saber qual a reação dos coríntios, né? Como é que eles lidaram com essa carta que foi bastante severa, rígida, tal, né? Então, até o Senhor abriu uma porta para ele pregar o evangelho. Só que ele não teve paz interior. Ele não teve tranquilidade no seu espírito. Ele não tinha, porque o Tito não estava lá. Então, ele, despedindo deles, né, partiu para Macedônia. E quando ele chegou em Macedônia, finalmente ele encontrou com Tito ali. Então ele ficou bastante aliviado ao ver Tito. E em 2 Coríntios capítulo 7, de 5 a 7, diz assim, porque chegando nós a Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito, e não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à nossa saudade, à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo, por mim, aumentando assim meu regozijo. Então, quando a primeira carta chegou, levado por Tito a Corinto, e os irmãos de Corinto, a igreja de Corinto, leu essa carta de Paulo, então eles tiveram uma reação muito positiva, se arrependeram, a começar pelos irmãos responsáveis da igreja, os presbíteros, se arrependeram, trataram devidamente a situação, tal, e eles reconheceram o erro, e ainda mais, eles aqui diz que eles reafirmaram, não é, que eles tinham saudade do Paulo, né, lembrando do pranto deles, né, e o zelo pelo Paulo, aumentando assim a alegria do Paulo, né? Graças ao Senhor, esse é um exemplo bom de um ministro da nova aliança. E na quinta-feira nos mostra que o ministro sempre diz sim e amém, né? Aqui vamos agora para a Bíblia, né? Até agora escrevi no papel, agora vamos para a Bíblia. 2 Coríntios 1, 15. Aqui diz, né? Com esta confiança resolvi ir primeiro encontrar-me convosco, para que tivesseis um segundo benefício. Paulo resolveu ir para encontrar com eles, para que tivesse o segundo benefício. Um item importante nesse versículo aqui, que vale a pena destacar, é o segundo benefício. O que significa isso, segundo benefício? Em original grego, é a segunda graça. Quer dizer, a primeira ida de Paulo para Corinto, com a sua presença, também claramente deu a palavra lá, isso foi a primeira graça, tá? E agora ele está pretendendo voltar outra vez. Se ele for, então seria a segunda graça para a igreja. Então significa que se a gente receber
algum irmão apóstolo, né, tal, para dar palavra na nossa cidade, ou uma conferência, nós devemos agradecer ao Senhor por esta graça, porque toda vinda de homem, do servo do Senhor para a nossa cidade, para dar uma palavra, traz para nós graça. Esse é o benefício, né? Aí no versículo 17 e 18, alguns coríntios andaram duvidando, né, da postura de Paulo. Eles disseram que Paulo diz que vem para Corinto a segunda vez, mas não veio e desistiu, não veio até aqui. Será que Paulo é liviano, né? Aqui diz: ora, determinando isto, terei porventura agido com leviandade? Ou ao deliberar, acaso delibero segundo a carne, de sorte que haja em mim simultaneamente o sim e o não? Antes, como Deus é fiel, a nossa palavra para convosco não é sim e não, né? Então, na verdade, o que Paulo quer dizer assim? Que a nossa palavra para convosco não é sim e não. Porque é o seguinte, o apóstolo, ele não é de si mesmo, ele não é dele, ele pertence a Deus, ele é servo de Deus. Então, se ele decidiu ir voltar a segunda vez em Corinto, ele depende de Deus confirmar isso. Às vezes não é possível, né? Às vezes a gente marca uma conferência em tal cidade, mas aí surge uma coisa mais urgente do que isso, nós devemos que desmarcar, né? E marcar uma outra data. Isso é comum acontecer isso, não é verdade? Não precisam causar esse problema todo, duvidando de quem, acusando alguém de ser liviano, né? De liviandade. Então, aí Paulo emenda, versículo 19 diz: porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, foi por nosso intermédio, né? Foi anunciado entre vós por mim, Silvano e Timóteo. Não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Então, nós aproveitamos para dizer para os irmãos que Cristo sempre é o sim, tá bom? O que Deus disser, ele sempre é o sim. Versículo 20 é mais claro ainda. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, todas as promessas de Deus estão em Cristo. Então, quando você vai em Cristo, você encontra todas as promessas de Deus. E Cristo não vai falar para você, não, ele é sim. Então, é sempre o sim. Então, nossa atitude sempre com Deus devemos ser sim. Né? Sempre dizer sim para Deus, nunca dizer não para Deus, né? Aí, versículo 21, ele fala assim, mas nós estamos já no versículo 20, né? Aqui, porque tantas são as promessas de Deus, tantas de nele o sim, porque também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Versículo 20, ele é o amém, isso mesmo, ele é o amém. E quantas promessas, Deus é fiel e imutável. Em Hebreus 13, 8 diz que Jesus Cristo ontem, hoje e para sempre é o mesmo, ele não muda. Graças ao Senhor que as promessas de Deus em Cristo não mudam e Deus é fiel. Vamos para sexta-feira nos mostra versículo 21. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Olha só, aqui tem três partes. Primeiro, apóstolos. Segundo, os santos. Terceiro, é Cristo, né? Então, Deus pegou Cristo. Cristo significa ungido, tá? Cristo é ungido. Então, Deus pegou apóstolo com os santos e vinculou todas as três partes em Cristo. Então, se Cristo é a unção,
Todos, tanto apóstolos como santos, são ungidos também, né? Então isso é maravilhoso. Hoje nós somos ungidos também, nós somos pequenos cristos, pequenos ungidos, graças ao Senhor. Isso é feito, esse é o plano de Deus para nós. Versículo 22, que também nos selou e nos deu penhor do Espírito em vosso coração. Então, o Espírito aqui tem duas coisas, nesse versículo 22, tem o selar. Enquanto ao selar, quando Deus nos sela, significa que nós somos de Deus. É uma marca de Deus que tem em nós. Nós somos a herança de Deus. Por outro lado, o penhor é contrário. Penhor é quando Deus é a nossa herança. Então, quando nós temos a herança de Deus, nós estamos no Espírito. E o Espírito, ele é uma espécie de amostra, ele é uma garantia. Também ele é um antegozo. Então, esse Espírito é Espírito da realidade. Espírito da verdade é Espírito da realidade. Ou significa todas as realidades de Deus você encontra no Espírito. Por isso os irmãos insistem em que nós vivamos para o Espírito, vivamos no Espírito, voltemos para o Espírito, invocando o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, para estar no Espírito, porque no Espírito podemos ter antegozo dessa porção que Deus nos deu, né? Não é só para o futuro nós vamos ter desfrute pleno, mas hoje nós podemos ainda, pelo Espírito, desfrutar a realidade da porção de Deus em nós, né? E com relação àquela pessoa que imaculou o leito do Pai, mas depois essa pessoa se arrependeu, e Paulo, quando soube disso, ficou muito alegre, né? E então ele diz assim, no versículo 10, 2 Coríntios 2, 10, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Quero chamar a atenção da presença de Cristo. A presença de Cristo aqui é a face de Cristo. Paulo perdoou na face de Cristo. O que significa a face de Cristo? É a região onde tem a expressão do nosso interior, né? Então, você olha para a minha face na região dos meus olhos, você sente o que eu sinto, você consegue decifrar o que eu estou pensando agora, mais ou menos. Se estou triste, se estou alegre, há expressão, né, nessa face. Então, mesma coisa, Paulo tomava decisão não por si mesmo. Toda decisão que ele tomava na face de Cristo, na presença de Cristo. Ele olhava para o Senhor para ver se tinha alguma coisa que ele fez errado, se o Senhor, através da sua expressão nos seus olhos, se aprovava aquilo ou não. Entende? Então nós, como ministros da Nova Aliança, nossa decisão não pode ser simplesmente unilateral nossa. Precisamos consultar o Senhor, precisamos estar atento ao olhar do Senhor para ver se Ele aprova ou não aprova as nossas decisões, não é? Então isso é muito importante, essa é uma lição que deixa para todos nós aí. Boa leitura do Alimento Diário dessa semana 1, e que vocês possam desfrutar e ganhar muito de Cristo. Jesus é o Senhor.